5. Glória a Deus. Capítulo de número 5 e versículo 1 em diante até o 3. E irmãos, muitos jovens não estão aqui, né, por causa desse aviso que foi dado, né? Graças a Deus nós temos um grupo bom de jovens, mas, né, tem jovem com família que foi afetada do vírus, tem jovem que teve contato, não estão aqui, né? Mas se Deus quiser, né, irmãos, muito em breve nós venceremos tudo isso em nome de Jesus. Capítulo 5, segundo Reis, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, que por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e das terras de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaurares da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá a profeta em Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não vou pregar, né? Mas eu quero só deixar aqui uma advertência para nós. Deus sempre trabalha nas coisas pequenas. Não esqueça disso. Leva com você para sua casa. Abraça isso. Deus sempre trabalha nas coisas pequenas. Essa menina foi levada mais ou menos na marra, levada presa, não é? E, irmãos, ninguém, não é? Eu acredito que ninguém daria nada por ela. É mais uma que veio, não é? Sem destino e com pouco valor, pouco conhecimento. Mas, irmãos, Deus sempre faz diferença em coisas que às vezes nós não estamos percebendo, coisas que às vezes nós não conhecemos. Aleluia! Coisas que nós passamos por cima e deixamos de lado. Deus trabalha em cima dessas coisas. Essa menina, irmãos, trouxe uma mensagem. Ela tinha no seu coração o conhecimento do Deus de Israel. E é este Deus de Israel que faz a diferença na nossa vida, que transforma a nossa vida medíocre, a nossa vida ridícula. Ele transforma ela numa vida de paz, numa vida de amor, numa vida de amor ao próximo, numa vida de bênção, e mais bênçãos e muitas bênçãos. Aleluia! E esse homem, irmãos, era um homem que galgava posição alta, era um homem que mandava e desmandava o exército do rei da Síria. Mas uma coisa é
Diz a Bíblia que ele era leproso, ele era o chefe, ele galgava a posição, ele era um homem que estava no alto escalão. Mas era uma coisa, ele era, não podia esquecer, que ele era leproso. Eles tinham, não é, um certo tempo, ele não podia socializar, ele sempre mandava e desmandava, mas ele não podia estar presente, porque ele tinha que ficar separado do povo, porque ele era leproso. Aleluia! Aleluia! Mas essa menina, ela, uma jovem, por isso eu estou li essa mensagem aqui, para deixar essa advertência para os jovens. Esta menina, uma jovem, ela conseguiu, não é, através de poucas palavras, a cura para esse grande homem. Aleluia! Aleluia! Às vezes você pensa, eu não sei falar nada, não é? Eu sou um jovem de pouco conhecimento da Bíblia, eu ainda não fiz um curso teológico, eu ainda não fiz um bacharel em teologia, ainda não consegui estudar a Bíblia toda, mas uma coisa é, dessa forma que você está, ainda Deus pode te usar. Aleluia! Porque quem fala, oh aleluia, na vida do povo de Deus é o Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! E aquela menina disse, ora, tomara que o meu Senhor tivesse diante, aleluia, do profeta que há em Samaria. Essa foi a palavra. Oh, maravilhoso Deus! Aleluia! Glória a Deus. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus. Maravilhoso! Motivo de nos alegrar na presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela é real nesse lugar. Aleluia. Desde o início do culto, queridos, eu senti a presença de Deus aqui. E fique ligado, pois o Senhor nessa noite, Ele quer falar conosco, amém? Aproveitando os irmãos de pé, queríamos pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésio, capítulo de número 6, versículo de número 10. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram, amém? Amém? Que nos diz da seguinte maneira: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório do ministério do Evangelho. Amém?
Amém? Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Amém? Queridos, eu orei ao Senhor e pedi para Deus uma mensagem a qual o Senhor viesse falar com a igreja segundo o tempo que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que estamos passando por um período difícil, um período ao qual é o cumprimento da palavra de Deus. Talvez é difícil entender o porquê que surgiu essa doença. Talvez é difícil entender porquê que algumas pessoas importantes na nossa vida se foram. Talvez é difícil entender porque algumas pessoas não conseguem estar firmes na presença de Deus enquanto elas deveriam. Porque, principalmente para nós, muitas pessoas, ao qual poderiam estar aqui hoje servindo a Deus, estão lá no mundo. Mas isso tudo é um cumprimento da palavra de Deus. Porque para servir a Deus nós devemos ter um dom. Este dom é o amor. No caso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus nos fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a questão bíblica que nos revela que por hoje nós estarmos dessa maneira é por falta de amor. Então Paulo, ele vem escrever essa carta à igreja de Éfeso. Ele vem escrever essa carta quando ele ainda estava preso, buscando para aquela igreja o que? Um fortalecimento espiritual, porque naquele tempo já se enfrentava uma grande batalha, já passava por uma grande batalha naquele tempo. E a igreja do Senhor, quando ela foi estabelecida na terra, quando a Bíblia nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, após Jesus ressuscitar, quando ele estava sobre aquela nuvem, ele pregou e pregava para os discípulos, os ensinava quais seriam as formas da igreja, no caso o início da igreja na face da terra após Jesus ter ressuscitado, após o véu ter se findado de cima a baixo, onde não havia mais separação entre Deus e os homens. No caso, a igreja foi fundada novamente, onde Cristo e o Espírito Santo estaria presente dentro de nós. Então o que acontece? Paulo ele estava dando alguns conselhos para que a igreja do Senhor ela viesse a ser fortalecida pelo Espírito Santo. Porque entenda, não tem como servir a Deus sem o Espírito Santo. Eu acho tão interessante que a palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, capítulo de número 3, João Batista veio e pregou sobre o arrependimento. E em sua pregação, João Batista, ele falava da seguinte maneira: eu vos batizo com a água, mas após mim virá um, cujas suas sandálias não sou digno de tocar. Ele vos batizará com o Espírito e com o fogo. Só que quando você olha na Bíblia, o contexto bíblico, a Bíblia nos fala que João Batista ele estava pregando aquela palavra sem conhecer, sem saber quem era Jesus. Ele estava profetizando o que ia acontecer. Tanto que lá na frente, quando João Batista ele conhece Jesus, ele ficou até com um olhar de dúvida, pensando: será que é esse aí o cara que eu preguei para ele, que eu falei que ele ia vir? Então o que acontece? Todos nós, quando nós pregamos e profetizamos a palavra de Deus, em primeiro lugar, nós devemos ter a certeza se está em quadro a palavra de Deus, a profecia segundo a vontade de Deus. João Batista era um servo, um discípulo que tinha o amor ali no seu coração e o entendimento para estar fazendo essa profecia. Mas o que acontece? A Bíblia nos fala que após Jesus ele estabelecer ali o batismo com as águas, onde se tornava uma nova criatura. Após isso, a Bíblia nos fala que nós seríamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então o que o Senhor disse? Todo aquele que crer nessa, um propósito em nosso coração. Qual é? Nós queremos ser cheios do Espírito. Aleluia. O propósito nosso é vencer o inimigo das nossas almas. Esse é o nosso propósito na terra. E o nosso último propósito é o que? A salvação. Porque nós devemos vencer a tentação na terra para termos a salvação. Então o que Paulo ele abordou nesse texto aqui, ó? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para a gente conseguir nos fortalecer do poder de Deus, para nós nos conseguir recebermos a presença de Deus,
a Bíblia ela nos fala uma coisa, como o dom do Espírito Santo, como o dom da sabedoria, para recebê-lo, a gente tem que ter prioridades na nossa vida. Porque olha aqui para os irmãos verem, a Bíblia nos fala, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o Espírito desceu sobre aquela casa, e todos que estavam ali receberam o Espírito Santo, certo? Só que, olha o que acontece, nos dias atuais, a igreja ela busca uma forma de ser cheia do Espírito Santo com movimento. A igreja não procura mais um avivamento sincero. O que é um avivamento sincero? Um avivamento sincero é quando você se entrega realmente para Deus. Não é você pensar, eu vou na igreja domingo, vai vir um pregador de fora, ele vai fazer um movimento, eu vou sair renovado. Você está fugindo da palavra de Deus, sabe por quê? A Bíblia fala que Jesus pregou por 40 dias em cima de uma nuvem. Ele pregou por 40 dias, os discípulos saíram e oraram mais 10 dias, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito desceu. Então olha para você ver, para que os discípulos recebessem o Espírito Santo, eles tiveram que buscar 10 dias a presença de Deus, porque a Bíblia é muito clara em nos dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito desceu. Então todo o nosso propósito para primeiro buscarmos o Espírito Santo, nós devemos buscar o céu. E tem uma coisa que eu acho tremendo, a forma que Deus trabalha. Olha para os irmãos verem, lá em Gênesis capítulo 1, o que a Bíblia nos fala? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o véu ele foi findado, quando ele foi partido, ele se findou de cima para baixo ou de baixo para cima? Como é que foi? Pois é, interessante. Então peraí, lá em Mateus a Bíblia também nos fala que Jesus disse o seguinte: primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Então peraí, olha aqui, olha o mistério de Deus para você ver. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ter um propósito na nossa vida, o nosso propósito começa primeiro aonde? Aqui na terra ou lá no céu? Então preste atenção, irmãos, olha para você ver. Quando Jesus ele pregou e ensinou para os discípulos, olha aqui, os discípulos eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, mas após ele ressuscitar e vir sobre aquela nuvem, ele tirou a dúvida dos discípulos. Então o que acontece? A nossa crença, de vez em quando fica difícil acreditar, a gente busca, a gente chora, a gente insiste e não recebe a vitória e começa a reclamar: nossa, eu não vejo nada acontecer na minha vida, nada acontece. Mas é onde eu te faço uma pergunta: você tem priorizado o céu em sua vida? Você tem buscado o céu em primeiro lugar? Você tem colocado o céu em primeiro lugar? Porque as coisas de Deus não começam na terra. O seu propósito deve ser sincero no céu, focado no céu. Se você quer vencer essa luta que você está passando, se você quer vencer tudo que você tem passado na sua vida, o seu propósito deve começar no céu, em primeiro lugar o céu, porque todos os propósitos de Deus começam dessa maneira. Então o que acontece? O nosso propósito primeiro é focar no céu, buscar primeiro em Deus. Quando estamos na igreja buscando a presença de Deus, você não deve ficar olhando aqui para o pregador e ficar esperando: o pregador ele vai dar uma mensagem tremenda, eu vou sair daqui renovado, olhando para o pregador, esperando o pregador falar. Há o templo na terra, mas o Espírito ele é do céu. Se Deus está no céu, você está dentro do templo para glorificar a Deus. Então você não está aqui para glorificar para o pastor ouvir, você não está aqui para glorificar para a sua irmã ver, você não está aqui para glorificar mais alto que o irmão que está do seu lado, não. Mas você está aqui para prestar o seu culto, a sua adoração sincera a Deus. A busca pelo Espírito Santo é individual. O Espírito Santo de Deus ele precisa de um coração aberto para que ele venha derramar a porção dele e venha se enquadrar nesta palavra, porque tudo que está aqui dentro dessa palavra, ao qual nós vamos meditar, vem pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então a Bíblia nos diz aqui: revestimos de toda a armadura de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, como eu disse, de cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que teríamos aflições, que seria difícil. Realmente está sendo difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém.
Mas se nós queremos vencer esse tempo difícil ao qual nós temos enfrentado, nós devemos estar vestidos de uma armadura de proteção de Deus. Porque a batalha a qual nós enfrentamos hoje é uma batalha espiritual, cujos nossos olhos carnais eles não podem ver, eles não podem contemplar. Porque olha para você ver, você vem no culto hoje, você busca a presença de Deus, você volta para sua casa renovado. Amanhã antes de deitar, nossa, mas eu estou num canseira, misericórdia, não vou dormir, amanhã eu oro. E por aí vai. Chega na sexta-feira, está lá, misericórdia, Jesus, eu não vou aguentar mais, eu vou desviar, eu vou largar. A batalha ela é espiritual. Olha para vocês verem, a Bíblia fala que Satanás ele está do nosso lado, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. Uma coisa que nós devemos cumprir, segundo a palavra de Deus, nós queremos receber o Espírito Santo de Deus. Segundo os estudos, o leão ele só procura uma vítima fácil. O leão ele não vai até ali no meio do rebanho ali, tipo dos búfalos ali, vai ali, pega e ataca uma vez. Não, ele espera um deles afastar para ele dar o bote e atacar. Então o que acontece? A igreja ela tem que estar unida. Por quê? A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, uma coisa que é muito importante, se nós somos o corpo, nós devemos estar unidos. Porque olha para você ver, irmãos, costuma que dentro da igreja acontece isso. Tem um irmão passando uma dificuldade, está passando um problema, aí começa, nossa, você viu, irmã? O irmãozinho está passando aquilo ali, ó, vai lá para você ver, nossa, a roupa do irmão hoje na igreja, misericórdia. Ou em vez de perguntar, irmão, será o que ele está passando? Vamos dropar o joelho, vamos orar por ele? Vamos dropar o joelho, vamos buscar por aquela vida? Vamos ter união, vamos ser o corpo de Cristo? Vamos unir as nossas forças e nos prostrar perante Deus, e através da oração nós seremos fortalecidos com o Espírito Santo. O diabo só vai conseguir tragar a sua vida se você se afastar lá para fora. E uma coisa eu vou ser sincero em te dizer: o inimigo ele não tem pressa de matar, ele leva aos poucos, vai levando, quando você vê, você está a ponto de perder a sua vida. Então o Senhor nessa noite ele está te dando uma oportunidade de graça, a oportunidade a qual ele está te dizendo: busque o Espírito Santo enquanto ele está perto, enquanto você tem a oportunidade de se encher do Espírito, pois através do Espírito Santo você vai receber uma armadura santa, onde você vai vencer toda essa batalha contra o inimigo, onde você vai vencer essa batalha contra o inimigo, contra tudo aquilo que o inimigo tem projetado contra a sua vida. Se nós não droparmos o nosso joelho e não buscarmos a presença de Deus, nós devemos nos aprimordiar dentro da palavra de Deus, devemos buscar o conhecimento, devemos entender quem é Deus, nós temos que conhecer o poder de Deus, buscar o poder de Deus sem parar, devemos orar, devemos jejuar, devemos cumprir o que o Espírito Santo deseja. Querido, para sermos cheios do Espírito Santo e vestidos com essa armadura, nós devemos ter uma busca incessante. Não é eu busco hoje, amanhã eu vou buscar. Não é eu vou na igreja hoje, depois eu vou de novo. Você tem que buscar, você tem que pelejar. Não é fácil essa batalha. Não é fácil uma batalha espiritual, porque enquanto você dropa o seu joelho para orar, o inimigo já está planejando uma coisa ali na frente. Quando você está quase vencendo ali, você pensa, agora vai. O inimigo já projetou algo de novo. Se a gente não tiver em oração, não tem vitória. Não adianta eu querer falar para vocês, irmãos, que é fácil ter uma vida com Deus. Não adianta eu vir aqui falar que todo mundo vai subir para o céu, porque não é fácil. Ir para o céu não é brincadeira igual nós estamos pensando. Ter uma vida em santidade está muito longe do que nós conhecemos. Ter uma vida em santidade é aprofundar dentro da palavra. Ter uma vida em santidade é ter um altar de oração. Ter uma vida em santidade é buscar o Espírito Santo sem cessar, sem parar. Nós devemos estar vestidos com essa armadura, sabe por quê? Porque por enquanto não está acontecendo nada lá fora. Esse Covid-19 não é nada comparado ao que está na palavra de Deus para se cumprir. Se nós não nos vestirmos com essa armadura, não vamos vencer o que está por vir. A palavra de Deus ela é dura, irmãos,
mas nós devemos estar cheios da presença de Deus, para quando vier a luta, por mais que esteja difícil, com o Espírito Santo dentro de nós, nós teremos coragem para vencer tudo que o inimigo colocar na nossa frente. Aleluia! Através, irmãos, da armadura de Deus, nós seremos fortificados na presença de Deus. Porque é como a Bíblia fala, essa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados do inimigo, é contra as ciladas do inimigo, é contra tudo aquilo que o inimigo tem projetado para te parar. Será que você já não percebeu que de vez em quando você dropa o seu joelho para orar, aí você está ali no seu dia, ali normal, chega no serviço, a pessoa fala alguma coisa com você, chega outra coisa, é uma fofoca te seguindo, chega ali, é mais um problema dentro de casa, é isso para cá, é isso para lá. Será que você não percebeu a forma que o inimigo trabalha? O inimigo, irmãos, ele não se agrada de quando você dropa o joelho para orar. Ele não se agrada, sabe por quê? A Bíblia fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A igreja hoje, ela está ficando tão desacreditada. Para pensar, irmãos, se nós somos filhos de Deus, se Deus ele vai além da medicina, se Deus ele cura, se Deus ele liberta, se Deus faz, ele manda e desmanda, se Deus operou milagre no passado, ele pode operar hoje. Onde é que está a fé da igreja? Cadê o nosso escudo da fé, irmãos, para combater o mal? Cadê o nosso escudo que nós devemos ter fé em Deus e acreditar que o amanhã será diferente? Mas só será diferente o amanhã quando o Espírito Santo estiver presente, real em nossas vidas. Essa busca, ela não pode parar. Eu não estou entendendo por que Deus está falando comigo dessa maneira. Eu preparei, irmãos, a mensagem de um outro jeito, não era para ser dessa maneira, mas a única coisa que o Espírito Santo de Deus está me incomodando é para dizer para a igreja não parar de buscar o Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, eu preparei uma mensagem de outro jeito, muito diferente, mas eu estava meditando com Deus e parei para refletir uma coisa. Eu falei: Deus, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, Senhor. A luta não está fácil para mim, a luta não está fácil para ninguém, mas o Senhor só me incomodava. Meu filho, medita na minha palavra, busque o meu Espírito Santo. Sabe quando você droga o seu joelho para orar e só as lágrimas que caem no chão, você não tem força, você não tem mais força para buscar a Deus. Irmãos, eu quase me desviei da presença de Deus. Então, eu olhar para você e falar que é fácil servir a Deus, não é. Deus ele quer uma vida de renúncia. Deus ele quer uma vida onde você passa a maioria do seu tempo comendo dessa palavra. Deus ele quer uma vida de propósito, ele quer uma vida de oração. Paulo disse aqui nessa mensagem que a nossa oração ela tem que ser sem parar. Por mais que seja uma oração de 5 minutos, ora, igreja, clama, igreja, busca o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não é fácil não, irmão. Não é fácil. Eu não vou falar para você que é fácil. Você que está tentando caminhar de novo na presença de Deus. Você, jovem, você sabe como é que é o mundo lá fora. Mas eu vou te dar a certeza que para você caminhar aqui dentro e caminhar em busca de Deus, para ter a salvação, não vai ser fácil. Porque eu te falo uma coisa: a partir do momento que você coloca o pé para dentro da igreja, o inimigo já projetou tudo amanhã para tentar mudar o seu pensamento. Por isso que Paulo ele disse: busque o Espírito Santo sem cessar. Se você estiver conectado no céu, com a presença do Espírito Santo na sua vida, sempre que vier algo do inimigo, você vai mandar isso para lá e vai falar: eu quero Deus. E quanto mais você busca Deus, mais Deus entra na sua vida. A igreja, irmãos, há quanto tempo a igreja não mais vê milagres, não vê mais aquela irmãzinha que pega o microfone para louvar, e a igreja é cheia, a igreja recebe o Espírito Santo. Sabe por quê? A
conversa tomou conta da igreja. Os irmãos se preocupam muito com o que o irmão está vestindo. O irmão fica olhando para o lado e não presta atenção. Queridos, Deus tem uma graça poderosa para ser derramada sobre a sua vida. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele tem um poder extraordinário, tremendo, que eu não tenho palavras para explicar. Eu sou testemunha viva, eu estou de pé, porque o Espírito Santo tem me ajudado. Eu reconheço que se não fosse Deus, eu não estava aqui. E Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer: ei, desperta enquanto é tempo. Busque a minha presença enquanto é tempo. Busque a presença de Deus, se revista do poder de Deus, para que você venha vencer o pecado. Aleluia! Para os jovens é mais difícil ainda. Mas eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus. A Bíblia fala, quando a Bíblia fala que para os jovens há um pouco mais de responsabilidade, não fica sendo muito nesse sentido, mas eu entendi o seguinte: nós jovens temos mais saúde, nós temos mais força. Os jovens solteiros que não têm casamento, não têm casa, não têm nenhum pardal, quando diz para tratar, não tem nada para pensar, é mais fácil de buscar a Deus. Só que hoje em dia, Satanás com isso aqui, tem tomado conta da vida dos jovens. É Free Fire, é YouTube, é Facebook, eu não sei, isso aqui, vou falar para vocês, não é de Deus não. Se a gente não vigiar muito, isso aqui desvia a gente da igreja. Então é vida de renúncia que Deus está falando. Se você acha que você vai para o céu mexendo com um joguinho de telefone, irmão, você está enganado, você está muito longe de alcançar a salvação. Se você acha que você vai para o céu trocando esse por esse aqui, você está muito enganado achando que você vai ser salvo. A salvação é através dessa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Através dessa palavra, meus irmãos, nós vamos ficar de pé. Essa palavra está caindo aqui na minha vida aqui de uma forma que só Deus. Então, queridos, busque a presença de Deus. Você está na igreja para buscar a Deus. Se a irmã está louvando aqui, glorifica. Se o irmão está pregando, glorifica. Se o irmão está orando, feche os seus olhos e vai orar. Se tem um irmão passando uma dificuldade, se algum irmão fez alguma coisa contra ti, olhe para ele com um olhar de humildade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele ama o humilde. Ele responde o humilde. Soberbo é aquela pessoa orgulhosa. Que isso? Eu sou crente, eu dizimo, eu faço isso, eu jejuo, eu oro. Meu filho, você está afastado de Deus. Esse Espírito não é Espírito Santo, não. Deus quer um coração humilde. Deus quer uma pessoa que reconheça que é falho. Deus quer pessoas que reconheçam que são frágeis, que necessitam verdadeiramente do Espírito Santo. Queridos, eu confesso para os irmãos que eu não entendi. Preparei uma mensagem de uma forma muito contrária do que Deus me ordenou para passar para a igreja nessa noite. Fiz um estudo, eu preparei a mensagem, mas o Espírito Santo de Deus, ele só me incomodava para dizer para a igreja: busque o Espírito Santo enquanto há tempo. O pastor Ivan, ele costuma falar isso aqui, é que nem um facão, mas isso aqui não foi nem o facão, não sabe nem da bainha ainda o que está para acontecer. Você está achando que está difícil? Então espera mais uns 2 meses. Não muda o seu propósito. Não é difícil conseguir orar, é difícil, mas busca, porque eu vou te garantir uma coisa: se hoje, após você sair daqui, você entrar na sua casa, você dropar o joelho no seu quarto, e você dropar o seu joelho e orar e buscar a presença de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Eu tenho certeza que todas as vezes que você dropar o joelho, o Espírito Santo vai te visitar. E como o pastor Ivan disse aqui também, tem coisas pequenas que nós não vemos onde o Espírito Santo opera. É nas coisas pequenas que o Espírito Santo opera. E mais um conselho que Deus me despertou para dizer para a igreja: fique atento, porque é onde você menos espera que vai vir um momento de dor no seu coração. Esteja preparado para tudo que possa acontecer, porque daqui para frente, irmãos, nós estamos no cumprimento da palavra de Deus. Teremos aflições, teremos dias difíceis, mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Através da palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um momento de nossa graça, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoado, Pai eterno, vitória, sua vida. Fica conosco, Pai querido. Abençoa os pregadores, Pai, a cidade, da dança. Meu sangue mesmo, Pai. Semana, tem uma verdade. Vamos com coragem, mesmo. Pai. É mesmo. É o que a gente pediu. É os outros de Jesus mesmo. Da saúde, ainda, pobre de nos dar força. Deus, no nome de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja agora e para sempre. E todo o povo de Deus diga amém.